A paz do Senhor, estamos começando aí com 12 minutinhos de atraso, mas nós estávamos conversando. Agora o pastor José Arthur vai orar para nós continuarmos estudando o caráter de Cristo em nós, né? Edificando o caráter de Cristo em nós. Nós, semana passada, já demos o início do estudo da sabedoria de Deus em nós. Hoje nós vamos terminar sobre sabedoria de Deus e tentar... Não, hoje vai ser só sabedoria. Pelo visto, página 20 e 21, vai ser só sobre a sabedoria de Deus. Mas aí termina a apostila 1. Semana que vem, se Deus quiser, a gente começa já a apostila 2. Então, o pastor José Arthur agora vai orar para a gente começar. Amém. Obrigado, Jesus, por esta noite de estudo bíblico. Como posso perceber, Pai, grande é o exército das mensageiras de Cristo. Parabéns para as mulheres, ó Pai, que estão aqui conosco essa noite, que são famintas da Tua palavra, que querem ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas filhas, que elas sejam abençoadas, Pai, que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo, da Tua graça, do Teu poder, ó Pai. Abençoe esse estudo esta noite, que venha a ser para a Tua honra e glória, que nós diminuamos, que o Senhor cresça e que somente o Teu nome seja glorificado esta noite, Pai. Cubra-nos com Teu sangue enquanto estudamos a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A pergunta é sim. Então vamos lá. Na página 20 fala que nós vimos que as riquezas da sabedoria de Deus, né? Quais riquezas que trazem. Além das riquezas que nós vimos, há outras coisas que ter a sabedoria, buscar, porque ninguém tem a sabedoria de Deus se não buscar. A palavra de Deus fala que aquele que pede, Deus dá. E nós precisamos pedir e buscar a sabedoria de Deus com uma vida de oração, com leitura bíblica, aprendendo de Deus. E quando nós vamos aprendendo a ter a sabedoria de Deus, isso traz algumas vantagens lindas, algumas consequências lindas na nossa vida. O primeiro é que quando nós temos a sabedoria de Deus, isso traz a expressão do verdadeiro e genuíno amor de Deus. Quando nós temos a sabedoria de Deus, nós aprendemos a experimentar o amor de Deus e aprendemos a expressar o que nós experimentamos. Não tem como amar o próximo como a si mesmo se nós não experimentarmos o amor de Deus. E infelizmente tem muita gente que está vivendo no meio cristão e que ainda não experimentou esse amor de Deus Pai. Experimenta um Deus de milagre, experimenta um Deus de vitória, experimenta um Deus de culto, experimenta um Deus de ministério. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando daquele Deus que enxuga a lágrima, daquele Deus que abraça, daquele Deus que carrega no colo, daquele Deus que aconchega, daquele Deus que bronqueia, como um amor de pai. Tem muita gente que não consegue experimentar Deus como pai, por dois motivos. Ou teve um exemplo no natural de pai horroroso, todo mundo desligando o microfone para não dar ressonância. Quando for falar, aí liga. Então, eu mesmo no início, apesar de eu ter tido um pai maravilhoso, como um homem de caráter, mas ele era um pai assim ausente assim, ele vivia em casa, mas tudo era minha mãe. Se eu caísse era minha mãe, tudo era minha mãe. Ele nunca se envolveu com nada comigo, apesar dele me amar muito, era o jeito dele. Então era um pai que vivia em casa, mas distante do meu dia a dia, né? Mas tem situações piores. Tem gente que tem pai alcoólatra, pai que bate na mãe, né? Pai que vive brigando. E aí, quando se converte, tem dificuldade de enxergar a paternidade de Deus. Precisa de cura interior, né? Isso fala muito de intimidade com Deus, né? Porque você lembra da parábola das 10 virgens, né? Estava até lendo hoje em Mateus. Na verdade, o que aconteceu ali? O noivo não abriu a porta para as
virgens insensatas porque elas não estavam com azeite na sua botija. Elas não estavam buscando a face de Deus todos os dias, lendo a palavra, se enchendo do Espírito Santo. E qual foi a resposta que o rei deu às virgens insensatas que estavam batendo na porta? Eu não conheço vocês. A intimidade com Deus, a falta de intimidade com Deus leva a uma total separação do homem de Deus. Então, há uma diferença entre ser discípulo de Cristo e religioso. O religioso, ele só vai aos templos, mas não se enche do Espírito, não lê a Bíblia em casa. O discípulo de Cristo é diferente, né? Vamos ler Provérbios 15, 17. Eu particularmente vou ler esse e os próximos eu vou dar para vocês lerem. Olha o que fala. Provérbios 15, versículo 17. Abram aí, vamos ler juntos. Quando a gente lê esse versículo, a gente leva só para uma área, eu levo para duas. E nós vamos ver por quê. Diz assim: é melhor ter verduras, né, na refeição onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Meu Deus. Muita gente leva isso de que é melhor ter amor na casa, na família, com simplicidade, do que ter muita riqueza numa família que vive brigando. Mas eu trago isso também para o nosso relacionamento com Deus. Tem muita gente buscando a Deus para ter o boi gordo e não tem um relacionamento de amor com Ele. E tem muita gente que é apaixonado pelo Senhor, tem um relacionamento de intimidade com o Senhor, consegue experimentar o amor paterno com verduras. Captaram? Tem muita gente na religiosidade, nos templos, buscando só o boi gordo e não consegue enxergar Deus como pai. E tem gente que só tem verdura e vive um relacionamento lindo de paternidade com Deus, mesmo não tendo boi gordo. E isso é sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus eu só tenho verdura, mas o meu relacionamento com Deus é tão profundo que o amor dele é com ou sem boi gordo. É verdade. É o suficiente, né? Exatamente. No natural eu já vivo isso. A gente já... Só verdura. Aliás, o povo brasileiro todo, né, não come carne, assim, a maioria do povo, né? E raramente tem... Antigamente era muito comum os churrascos, né? Nas refeições. Hoje caiu muito. E realmente o preço da carne está uma coisa assim absurda, né? A não ser que você more numa fazenda ou no mato. Que nem a Maria, que eles pegam lá um porco, um bode, sei lá, um cabrito inteiro, mata e divide com todo mundo. Eu até me lembro a última vez que eu comi um carneiro frito. Foi em 1976, se não me engano. Eu comi um carneiro frito. Eu era criança ainda. Tinha nem nascido. Então vamos lá. A sabedoria de Deus traz a expressão do verdadeiro e genuíno amor de Deus, porque quando você tem a sabedoria, você não vincula. Agora eu cheguei, depois de falar tudo, eu cheguei onde eu quero chegar. Você não vincula o amor de Deus às bênçãos. Quando você tem a sabedoria de Deus, você sabe distinguir Deus amor de bênçãos. Por exemplo, você ama o seu filho porque ele te faz feliz, ou você ama o seu filho independente disso? Você ama os seus pais porque eles são maravilhosos, ainda que eles não sejam maravilhosos, você ama porque são seus pais. Então, o relacionamento de amor com Deus não pode estar vinculado a bênçãos. Porque a maior bênção ele já deu, a salvação. Então, Deus não me deu isso, ele não me ama. Quanta gente ouve essa frase? Eu já ouvi muito. Deus não se importa comigo, ele não me ama. Ele não está vendo o que eu estou passando? Né? E passar por vales, por lutas, não significa que Deus não ame. Né? Pelo contrário. Se não tivesse o amor de Deus, talvez nós já estivéssemos destruídos. E não estamos, né? A sabedoria também de Deus traz o entendimento, né? Traz o temor de Deus. Muita gente acha que temor de Deus é medo, e não é. Você pode ler, Fabiana, Provérbios 15, 16? Só um versículo antes.
Provérbios 15, 16. A gente estava no 17, agora sobe para o 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor, grande riqueza com inquietação. Nossa. Então o temor do Senhor traz paz, porque se colocou aqui como oposto, né? Ser rico com inquietação. Ter pouco, ter o temor de Deus. O temor de Deus não gera medo, ele gera paz. Porque o contrário de paz é inquietação, é preocupação. Não é? Então, o temor de Deus não é para gerar em nós medo, porque o relacionamento com Deus saudável não tem medo. O amor de Deus perfeito lança fora o medo. O relacionamento de temor é que gera paz. Temor é confiança num Deus que é soberano, num Deus que está no controle, num Deus que não te abandona, num Deus que faz o melhor para você, ainda que tudo diga o contrário. O temor está muito ligado à obediência, né? Tanto é que a palavra crer na Bíblia, no Novo Testamento, a tradução infelizmente é muito fraca. Crer no original significa acreditar, crer aqui na sua mente e obedecer. Por isso, aquele que crê em mim, quando Jesus fala, não é só quem acredita, é quem obedece ao que ele fala. Então eu posso achar lindas as palavras de Jesus. As pessoas choram tanto na Semana Santa. O pessoal diz que essa semana é santa, as outras não são. Calma que tá gravando. Não, mas eu tenho que falar. Então o que acontece? Todo mundo chora essa semana. Só que vem um filme, todo mundo chora com o filme de Jesus crucificado, etc. O resto do ano vive como se ele não existisse. Então, se você é um discípulo de Cristo, todas as semanas são santas. E crer significa obedecer a palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse Jesus, esse é o que me ama. Quer saber, tirar a prova dos 9 para saber quem ama Jesus? Aquele que lê a Bíblia e obedece a palavra dele. Por isso que a Bíblia diz que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí muita gente acha que essa fé é para adquirir coisas. E não é. Sem fé para obedecer é impossível agradar a Deus. Porque para obedecer a Deus, muitas vezes é necessário fé. É verdade. Deus ordena a gente fazer coisas. Por exemplo, amar aquele que está te esbofeteando com palavras. Ame aquele que te maldiz e que te faz mal e que fala mal de você. Só fé. Porque humanamente falando, vamos ser sinceros. É difícil pra caramba. Você tem vontade de dar beijinho ou de esgoelar? E aí eu exerço fé, porque fé não é emoção. A minha emoção diz, xinga, te xingou, xinga. A fé diz, não xinga, perdoa. E aí a fé te leva a obedecer. E o temor é isso. Temor é agradar a Deus pela fé. É verdade. Por exemplo, quando você está com uma dor física e Deus manda você dar um estudo. O teu corpo diz, cama. A tua fé diz, ensina. Aí você tem duas opções. Fé ou emoção. Né? Pedro começou a andar no mar pela fé. Quando olhou as ondas, entrou a emoção, começou a afundar. Isso é romântico, mas isso a gente vive todo dia. Quer não? A gente vive todo dia, a gente está andando sobre as águas. Se a gente olhar para a água que a gente está andando, a gente vai afundar. Se a gente continuar olhando para Jesus, a gente vai andar. Porque quem não está no meio do maremoto hoje em dia? Todo mundo, em alguma área. Né? E as ondas às vezes são assustadoras. Você nem acredita na altura da onda que está vindo contra você. E aí você vai ter que exercer fé. Ou eu vou furar a onda, ou eu vou surfar em cima dela. Mas morrer afogada eu não vou, porque Isaías fala que nós não morreremos afogados nas águas e nem morreremos queimados no fogo. É fé. Porque se a gente olhar as circunstâncias... Fala sério, as circunstâncias socioeconômicas, políticas, morais que o mundo está, dá vontade de quê? Apaga a luz do quarto, deitarei na cama e esperarei Jesus arrebatar a igreja. Mas aí a fé acende a luz do quarto e diz, vou à luta.
Não é? É fé, gente. Isso é fé. As pessoas romantizam a fé. Aí as pessoas querem usar, eu vou exercer minha fé para botar um Rolls Royce na minha garagem. Não é isso. Fé não é isso. Fé é matar um leão, matar um urso, que nem Davi matou. E você não pode exercer fé para matar Golias se você não consegue exercer fé para matar o leão e o urso. Deus não vai pedir isso a você. A gente tem que acreditar, na verdade, por exemplo, tem um louvor antigo chamado Rompendo em Fé, né? É muito interessante o louvor, né? Mas você tem que analisar esse louvor com a ótica de Hebreus capítulo 11, né? Hebreus capítulo 11, o início, aliás, os pregadores triunfalistas só citam a primeira parte, né? Pela fé venceram o fogo, pela fé derrubaram muralhas, pela fé, tudo bem, eu creio no sobrenatural, eu creio no milagre, mas ninguém lê a segunda parte de Hebreus 11. Muitos foram cerrados ao meio, outros andaram errantes por cavernas, por lugares ermos da terra. Gente, vamos ter um equilíbrio na análise da palavra. A fé é equilibrada, a fé tem bom senso, a fé, eu posso utilizar meu intelecto, mas também posso utilizar e ver o sobrenatural. Você sabe o que acontece, qual é o problema da igreja de hoje? É o que a Fabiana acabou de colocar. Que o ensinamento de fé tem levado os cristãos a quererem ser super-heróis. Super-heróis, exatamente. Outra coisa, a maioria daqueles que se dizem cristãos não estão ambientados com o sobrenatural ou têm medo do sobrenatural. Meu Deus, isso é muito comum nos templos, gente. Eu sei porque nós já fizemos parte de vários locais, né? E a análise que nós fazemos é a seguinte: a maioria dos cristãos tem medo do sobrenatural. Começa um louvor mais forte de adoração, aí já vem um abençoado, começa a bater palma, para cortar o barato, porque o Espírito Santo ia atuar e falar com todo mundo. É errado bater palmas? Não é. Mas tudo tem o seu momento certo. Já que a gente está falando um pouquinho de fé, que o temor envolve fé, acabamos de mostrar que temor é obediência gerado pela fé. Eu vou ler, já que o pastor citou, abra em Hebreus, não está aí na apostila, mas Hebreus capítulo 11, não vou ler do início não, que o início todo mundo sabe de cor. Eu vou ler o que ninguém quer ler, mas que está escrito. Vamos ler a partir do versículo 35. Hebreus 11, 35. Vamos ver os verdadeiros heróis da fé. Choque de realidade. Olha o choque de realidade. Aqui está na listagem de heróis da fé. Isso. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Agora continua. Uns foram torturados e recusaram ser libertados da tortura para poder alcançar uma ressurreição superior, porque era melhor ser torturado do que negar Jesus, né? 36. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andar errantes. O que é andar errante? Sem rumo, direção. sem direção, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados. E onde é que entra só vitória, hein? Porque aqui fala que os heróis da fé eram necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno desses homens. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. E aí? Olha os heróis da fé.
É. Estevão é um exemplo, né? Estevão, homem de fé, né? Aí as pessoas nos cultos leem Hebreus 11 Até. as vitórias. Isso. Chega nessa parte, vamos esquecer, passar um liquid paper, porque não é legal, vai esvaziar o templo. Não vamos falar sobre isso. Mas eu considero esses aqui muito mais heróis. Na verdade, todos foram heróis, tanto os vitoriosos, entre aspas, vitoriosos aparentes, né? Como Josué, que circulou as muralhas de Jericó, elas caíram, Abraão, que saiu da sua terra, mas Abraão também teve momentos dificílimos na vida dele, né? E a gente vê muita gente aí, Moisés, né? Os heróis da fé, vamos lá, Deus agora falou uma coisa ao meu coração. A gente está fugindo um pouco do assunto, mas Deus sabe de todas as coisas. Davi, quando ele venceu Golias pela fé, ele venceu para ele ou para livrar o povo? Para livrar o povo. Moisés, quando foi usado para abrir o Mar Vermelho, foi para livrar ele ou foi para livrar o povo? Livrar o povo. E José, quando foi colocado pela fé, como governador, foi para livrar ele ou para livrar o povo? Livrar o povo. Então, fé para o sobrenatural não é egoísta, não é para você, é para todos. Já parou para pensar nisso? E poderia sair falando aqui de muitos outros que foram usados por Deus. Josué, tantos outros, no sobrenatural. Próprio Neemias, na restauração de Jerusalém, foi para o povo, não foi para ele. Então, Deus dá o sobrenatural, não é para abençoar só você, é para abençoar o todo. Exato. Noé. A cara da Aline. Noé Porque a fé não é individualista. Isso. Não é. Mas está sendo. Mas não é. Ah, sim. O retrato atual é esse, mas não é. Deus te dá fé para abençoar o todo. Então, voltando aqui, é bom que a gente vai abrindo a visão, né? Então falamos que a sabedoria traz a expressão do verdadeiro e genuíno amor de Deus, a sabedoria de Deus traz o temor de Deus, a sabedoria de Deus traz a honra e a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Aline, você pode ler Provérbios 8, 17 a 21? É uma honra ter a Aline hoje com a gente. Que benção. A presença dela é gostosa. Quer falar isso? Provérbios 8, de 17 a 21. Pode ler, filha. Diz assim: eu amo os que me amam, os que me procuram e me acham. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que qualquer prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Eu quero atentar, depois eu vou falar do versículo 21. Olha o versículo 18. Comigo estão riquezas e honra. Se você parar aqui, honra, ok, a honra de Deus. Riquezas, a pessoa pensa logo no material. Mas na segunda parte fala bens ou prosperidade e justiça duradouras. Por acaso o seu carro, a sua casa, suas roupas são para a eternidade? Aqui fala que o Senhor quer nos dar bens duradouros. Não foi, Aline, que está escrito aí? Duradouros ou duráveis, ou né? É para a eternidade. Nossa. Forte. É óbvio que no versículo 21, quando a gente anda no caminho de retidão, tem uma condição. Andar no caminho da retidão e nas veredas da justiça, ele vai nos dando riqueza e tesouros. É verdade. Né? Agora, essas riquezas não é o que pregam por aí. Tô rico. Não. São riquezas para o nosso suprimento.
pro nosso, né? A Bíblia fala no Novo Testamento que ele suprirá as nossas necessidades, Amém. né? Então vimos aí agora a sabedoria. Então a sabedoria de Deus nos leva a uma posição de honra e de justiça em Deus, e o entendimento que o Senhor quer nos dar bens duradouros. A sabedoria também de Deus traz a nós tranquilidade. Você pode ler, Maria, Provérbios 17, Versículo 1. Amém. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Nossa, eu acho que eu vou botar isso nos murais pela cidade. Não dá vontade? Nossa. Gente, é melhor um pão seco, sem margarina, sem nada, puro, e aquele dormido. Ai, Aquele pão francês de 2 não dá pra dias, botar no torrador, não? com paz e tranquilidade, do que uma casa com banquetes e muitas brigas. Meu Mostrando Deus. que a riqueza não traz felicidade. Não traz. Então, Tira até a paz, né? Exatamente. Muita gente atribulada. Então, quando nós temos a sabedoria de Deus, nós temos tranquilidade, nós temos paz, mesmo tendo só pão seco. É verdade. E não é verdade, amor? É verdade. É verdade. É verdade. Então, também a sabedoria de Deus, continuando aqui, traz avivamento. O pastor vai ler Provérbios 11, 28. Provérbios, capítulo 11, versículo 28. Eu vou ler na nova versão internacional. 11:28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Olha só, quem confia nas riquezas materiais, né, certamente vai cair. Mas não diz que os justos vão ficar ricos. Diz que eles vão florescer como uma folhagem, isto é, eles vão frutificar para o Senhor, eles vão exalar o bom perfume do Senhor, eles vão dar bom fruto, eles vão dar sombra para as pessoas cansadas, vão ser como uma árvore, né, daquela bonita, aquela copa grande para abençoar vidas. É verdade. Não fala que eles vão ser ricos, Não. né? O justo vai florescer como a folhagem verdejante. Agora, aquele que confia em riquezas materiais vai cair. Vai cair. E se não cair agora, certamente no dia do juízo, nós vamos ter muitas surpresas, né? Então, tá. Muitas surpresas. O que traz... Fala, o que tem a ver avivamento com isso? É que florescer como folhagem verdejante é avivamento. O que é avivamento? É ter a vida de Deus, do Senhor Jesus, exalando no seu viver. Isto é avivamento. Avivamento não é sair quicando pelo templo ou pela sala onde você estiver. Ai, tô arrepiada, e começar a falar em línguas e dar cambalhota e arrancar os cabelos. Não sou contra isso. Mas eu prefiro o avivamento de caráter. É verdade. Porque pulos, arrancar cabelo e gritar não gera caráter. O que gera caráter é o avivamento, é a vida de Deus, do Senhor, sendo ministrada abundantemente dentro de você e você exalar o bom perfume de Cristo no seu viver diário. Isso é avivamento. E o fruto do Espírito são aquelas qualidades que estão lá elencadas em Gálatas capítulo 5 ou 6, se não me engano é o 5, né? 5:22. 5:22. Então ali nós temos as características do fruto do Espírito. Caráter é uma questão de prática, né? Muitos dizem que o fruto do Espírito é só ganhar almas para Cristo. Amém, graças a Deus. Porque a Bíblia também fala, o que ganha almas é sábio. Mas a grande questão aí é o mundo, as pessoas que não têm Jesus estão olhando para a igreja para ver caráter. E não estão vendo isso. Gente roubando no troco, adultério, um monte de coisa que está acontecendo, falar mal dos outros, fofoca. Comércio. Isso.
panelinhas no trabalho. É muita coisa que está acontecendo e as pessoas não estão sabendo mais fazer a diferença entre o justo e o injusto. Mas a Bíblia diz, naquele dia eu farei a diferença entre o justo e o injusto. E nesse pacote que está o injusto, está o religioso também. Quando fala que os justos florescerão, tem um texto em Isaías que fala que nós seremos como um jardim regado pelo Senhor. Isaías 50 alguma coisa. Que nós seremos como um jardim regado. Ele está procurando aqui, né? É fácil. Então, quem rega? Nós somos o jardim. Quem rega? O Senhor, através da sua palavra. Está em Isaías 58:11. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Não diz que nós seremos como um tesouro cheio de riquezas e de glória humana. Fala que nós seremos um jardim regado. Por que um jardim? Porque no jardim tem flor. O que exala o perfume no natural? Flor. E nós somos chamados a exalar o bom perfume de Cristo, que é o caráter de Cristo. Então ele nos rega como jardim para que venhamos a exalar a vida dele. Não para que sejamos ricaços e cheios de bens materiais. E do interior de cada um de nós vai sair águas, né, que vão, como Jesus disse, fluirão águas, né, que vão regar, né? Então nós vimos que a sabedoria nos ensina o genuíno amor de Deus, a ter temor de Deus, traz sobre nós honra e justiça de Deus, traz tranquilidade, traz avivamento, como um jardim regado, né? E também a sabedoria de Deus traz um verdadeiro lucro, que é para a eternidade, uma felicidade duradoura, um caminhar na intimidade com Deus, uma formosura em Deus. Fabiana, você pode ler pra gente Provérbios? Nós estamos no livro preferido da Maria, Provérbios 3, de 13 a 22. Ela tá rindo. Eu também gosto de Provérbios. Leio sim. Filho, só abaixa o tablet com a mamãe. Provérbios 3. Provérbios capítulo 3, versículo 13 a 22. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem ela se apega será abençoado. Porque sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. O seu entendimento fixou no lugar os céus, por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão enfeites para o seu pescoço. Amém. Bom, o que me chama a atenção é o versículo 16. Jesus se sentou à direita ou à esquerda de Deus Pai? Eu sei responder. Vamos lá, quem sabe aí? Jesus quando... À direita. Isso. Então, Deus está à esquerda dele. Ou no centro. Né? Mas estou falando em termos de localidade. Jesus se sentou à direita, Deus está à esquerda. Isso. Então, Jesus ele veio como homem e ascendeu da forma como ele abriu mão, glorioso. Mas quando a gente fala da humanidade, a gente pensa logo em Jesus, porque ele veio como homem. Então,
mão direita fala de Jesus, porque ele se sentou à direita. E mão esquerda fala de Deus, que está à esquerda de Jesus. Ter a sabedoria de Deus na mão direita é usar a sabedoria na sua humanidade, no seu viver aqui. E quando você vive a sabedoria de Deus na sua humanidade, você tem vida longa, você tem vida com qualidade de vida de Deus. E sabedoria na mão esquerda é ter a sabedoria de Deus no espiritual, na sua vida espiritual. Porque quando fala de espiritual, de divindade, você pensa logo em Deus. Então, a sabedoria de Deus na sua vida espiritual traz para você as riquezas espirituais de Deus e a honra de Deus. Deu para entender? É profundo esse versículo. Então, nós temos que ter sabedoria na humanidade e sabedoria na vida espiritual. Na humanidade, você vive a vida aqui na terra com qualidade de vida de Deus. E no espiritual, você vive a vida espiritual debaixo das riquezas espirituais que Deus dá, os dons, a direção e também na honra que vem de Deus, que não é a honra humana. Quando você vive o espiritual de Deus, você entende que tudo que você faz, você não espera nada do homem, porque a honra vem de Deus, não do homem. É verdade. Né? E também, você vai vendo aqui a sabedoria, como ela é preciosa, né? A sabedoria te traz felicidade, né? Quando você tem sabedoria, você tem entendimento, você tem proveito no seu viver. É verdade. Né? É mais preciosa do que ouro, prata, do que pedras preciosas. Tudo que você possa desejar aqui, você abre mão para ter a sabedoria de Deus. Porque ela é mais preciosa do que tudo. Você, quando está caminhando na sabedoria de Deus, até no meio da luta você experimenta um viver agradável, né? Você está no meio da luta e está adorando. Está no meio da luta, você está rindo. Está no meio da luta, você está pregando. Isso é um viver agradável. É verdade. Né? Quando você está andando na sabedoria de Deus, você experimenta uma paz sobrenatural. São as veredas que são paz. Quando você está andando na sabedoria de Deus, você é como uma árvore que vai gerar vida. Você é como uma árvore que vai abraçar vidas e vai gerar vidas. E vai ser abençoado e vai abençoar. Né? E por isso que no versículo 21 fala: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Não perca isso de vista, porque só há sensatez e equilíbrio quando você tem a sabedoria de Deus. Por isso que a gente está vendo, infelizmente, muitos filhos e filhas de Deus que não estão buscando a sabedoria de Deus, agindo sem sensatez, sem equilíbrio, né? Porque só existe sensatez e equilíbrio com a sabedoria de Deus. Por isso que a sabedoria de Deus é uma riqueza inigualável que faz parte do caráter de Cristo em nós. Não tem como ter o caráter de Cristo em nós sem ter a sabedoria. Ela faz parte, é como uma pedra preciosa numa coroa. Pensa no caráter de Cristo como uma coroa. A sabedoria é uma das pedras principais dessa coroa. Não tem como viver sem a sabedoria de Deus. E ela é inegociável, né? Você pode ler isso aqui também, o último, pastor? Bom, o último tópico aqui da sabedoria de Deus traz verdadeira proteção, a honra que vem de Deus como uma coroa de glória. Gente, eu não li esse último item antes de falar da coroa, tá? Eu não li. Li agora, já dei uma avant-première, né? 4, 5 e 9, né? Então, agora a Aline vai ler Provérbios 4, 5 e 9. Quem me leu agora foi a Fabiana, né? Agora a Aline. Provérbios 4, do 5 ao 9? Isso. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá.
princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento, estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Olha que bem. Olha que coisa linda. Muito lindo. Agora, vamos lá. Quem é que obtém a sabedoria? Eu e você. Quem é que escolhe não abandonar a sabedoria e estar debaixo da proteção da sabedoria de Deus? Eu e você. Quem é que escolhe amar a sabedoria e deixar que ela cuide de nós? Eu e você. Quem é que dedica autoestima? O que é dedicar autoestima? É separar tempo e vida para buscar a sabedoria de Deus. Eu e você. Quem é que abraça a sabedoria de Deus? Quem quer abraçar a sabedoria de Deus? É nunca deixar de ler a Bíblia, de orar, de aprender aos pés do Senhor. Eu e você. Então, quando nós escolhemos fazer essas coisas, nós seremos coroados de glória, de esplendor de Deus. Muita gente, eu quero a coroa do Senhor sobre mim. Quer? Então vai buscar a sabedoria de Deus, vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar aos pés do Senhor aprender dele. Dá muito trabalho, toma muito teu tempo, então nada de coroa para você. Tá aqui escrito, não inventei não, tá aqui. É uma condição. Quer ser coroado da glória do Senhor? Tem que buscar a sabedoria dele. É verdade. Né? E aquele que abandona a leitura da palavra, na verdade, ele está rejeitando a palavra de Deus, né? Agora vamos para a página... Ainda temos mais 20 minutos. Vai dar tempo. Página 21 agora da apostila. A sabedoria de Deus também traz prudência. Nossa, prudência é algo muito importante. Traz conselhos. Traz ensino da humildade, pureza no falar e força de Deus. Maria, você pode ler Provérbios 8, versículo 10 a 14 e depois Provérbios 12, versículo 15. Provérbios 8, de 10 a 14. Amém. Prefiram a minha instrução, a prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar devendo. Nossa. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio... Até aí, até o 14. Agora lê, antes de você ler o 12, capítulo 12, versículo 15, gente, olha só. A gente tem que preferir ter sabedoria do que ter prata. Prata fala de riquezas materiais. A gente tem que preferir ter conhecimento em Deus e de Deus do que ter o ouro puro, que também fala de riqueza humana, né? Repete aqui de novo, nada do que você possa desejar nessa terra se compara do que ter a sabedoria de Deus. Quer ter prudência? Tem que ter sabedoria de Deus. Quer ter bom senso, entendimento em Deus? Tem que ter sabedoria de Deus. Quer odiar o mal? Tem que ter a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus inclui o temor de Deus. Quer odiar o orgulho, não ser orgulhoso, não ser arrogante? Tem que ter a sabedoria de Deus. Não quer se comportar de forma má, que desagrada ao Senhor? Tem a sabedoria de Deus. Não quer ter um falar perverso? Tenha a sabedoria de Deus. E o versículo 13 diz assim: temer o Senhor é odiar o mal.
A gente tem que saber distinguir, né? Não é odiar as pessoas. Não, lógico que não. Odiar o mal que elas É fazem. a prática do A mal. prática do mal, né? A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo. E o próximo não são só os cristãos, os discípulos de Cristo. Toda pessoa que Deus colocar no teu caminho, saúde, é o seu próximo. Saúde, é o seu próximo, tá? Essa pessoa é o seu próximo. Então veja, por exemplo, odiar o mal é denunciar o mal. Isso. Quando você odeia o mal, ao pregar a palavra, você tem que mostrar o que é certo E o que é e o que é errado, o que é pecado. Né? Como o João Batista fez, como o apóstolo Paulo fez, como o próprio Jesus Cristo fez. Né? Denunciar o pecado, mostrar o que é errado é o certo. Agora, denunciar as pessoas nominalmente e expô-las é o errado. Entendeu a diferença? Então a gente odiar o mal é odiar a prática do mal e não odiar quem pratica o mal. Certo? Você tem que odiar o mal, isto é, denunciar o mal e amar a pessoa que está praticando o mal. E o que é amar a pessoa? Orar por ela. Se houver oportunidade, mostrar a ela que ela está errada à luz da palavra de Deus com amor. Trazê-la para o certo. Né? Não passar a mão na cabeça e dizer, não, continua assim, eu te amo. Isso não é amar, isso é odiar. Dizer que ela que está errada, dizer que ela está certa, você está odiando, não está amando. Exato. Não é? Mas isso em particular. Agora, quando você expõe a pessoa em público, a não ser que a pessoa seja uma pessoa pública, aí não tem como evitar. Né? A pessoa é um presidente e está praticando mal, não tem como tapar o sol com a peneira. Todo mundo está vendo. Aí não precisa nem denunciar, ele se autodenuncia. Né? Esse falar perverso também aqui fala de fofoca, né? Fofoca, maledicência, intriga, maledicência, viver falando mal dos outros, isso é um falar perverso. A sabedoria também, ela traz um andar, não é só saber a verdade, é andar na verdade de Deus. Não deixei a Maria ler o 12:15. Vai lá, Maria. Provérbios capítulo 12, versículo 15. Já ia atropelando. Provérbios 8, né? Não, 8 já leu, amor, de 10 a 14. 12 a 15, né? Agora o 12, versículo 15. Tá. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve o conselho. Aquele que é insensato e que não quer ser corrigido, ele acha que está certo. Está sempre certo. O insensato, sabe o que é insensatez? É achar que está sempre certo, que nunca erra. Isso é um insensato. E o humilde, o sensato, é aquele que reconhece quando erra. Gente, eu errei. Gente, desculpa. Pedir desculpa é a atitude mais linda que tem. Isso é sensatez. E faz parte do caráter, faz parte da sabedoria de Deus, que gera humildade. A humildade é reconhecer que errou, que errar é humano. Errar é humano. Desumano é errar e não reconhecer que erra. Isso é desumano. É insensatez. Né? Então vamos lá. A sabedoria de Deus, isso tudo é caráter. As pessoas falam, isso tudo é tão... Eu queria aprender sobre anjos, a cor das asas dos anjos. Eu prefiro aprender sobre caráter. Porque Jesus, ele vai arrebatar uma igreja de caráter, não uma igreja que sabe a cor das asas dos anjos. Deu para entender a dica? Sabedoria de Deus também traz um andar na verdade de Deus, que é viver na prática os genuínos ensinamentos de Deus em Cristo. Detalhe, na força do Espírito Santo. Porque quando você tenta viver os ensinamentos de Cristo, de Deus em Cristo, na sua força, você vai se frustrar. Você escolhe viver, mas a capacitação vem do operar do Espírito Santo. Por isso a necessidade de estar se enchendo do Espírito Santo de Deus. Para que se encher do Espírito Santo de Deus? Para quicar no culto e sair dando profetada para todo mundo? Não. Se encher do Espírito Santo é para ter a capacitação para viver os ensinamentos de Jesus. Né? Nos tornando obreiros fiéis
que falam e semeiam a verdade de Deus. Pastor, você pode ler Provérbios 12, versículo 14 e versículo 22? Sim. Provérbios 12, 14. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Ai, que coisa linda. Lindo, né? Fruto da boca. Isso Você aí. vai se beneficiar daquilo que você fala, porque falar é uma semeadura. Você vai colher o que você fala. Isso é tão sério. Palavras são sementes. O que você fala, você vai colher lá na frente, a não ser que você se arrependa. Tem coisas que você fala e pede perdão. Então essa semeadura vai ser anulada. Agora, se você fala e deixa pra lá, não existe deixar pra lá. A semeadura foi feita. Você vai colher. Pro bem ou pro mal. 22, né? Calma aí. E o trabalho de suas mãos será recompensado. Por quem? Por Deus. Porque há muitas coisas que a gente faz e os homens não estão nem aí. Não dizem nem um muito obrigado. É verdade. Mas o trabalho de suas mãos, quem vai recompensar é o próprio Senhor. E não tem melhor recompensa do que aquela que vem do Senhor. Nossa, é maravilhoso. Agora Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Quer causar deleite no Senhor? Sabe o que é deleite? É causar extremo Alegria, prazer. né? Quer dar prazer ao Senhor? Fala sempre a verdade. Porque aquele que mente, o Senhor odeia. Aí fala, o Senhor é tão bonzinho, ele não odeia ninguém. Odeia sim. Aqui acabou de falar, o Senhor odeia os lábios mentirosos. Será que ele só odeia os lábios? Não. Ele odeia aquele a quem os lábios pertencem. Porque ele odeia a mentira, o pai da mentira é o diabo. Falar mentira gera ódio no Senhor. Isso é muito sério. Inclusive o pessoal fala, né? 1º de abril é o dia da mentira. Aí eu falo assim, 1º de abril é o dia da verdade, porque todo dia nós falamos a verdade e jamais vai existir no calendário do discípulo de Cristo o dia da mentira, né? Você pode ler pra gente, Fabiana? Provérbios capítulo 13, versículo 2 e 5. Leio sim. Provérbios capítulo 13, versículo 2. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Olha só. Antes de você ler o 5, mais uma vez mostrando que a nossa boca gera fruto. Se você semeia com seu falar coisas boas, você vai desfrutar coisas boas. Se você semeia com seu falar coisas ruins, você vai desfrutar, você vai colher frutos ruins. Olha. Nossa, se a gente parar para pensar nisso, a gente vai pensar 1000 vezes antes de falar. Não é 2 vezes, né? 1000 vezes. Falar algo. Vimos uma pregação há muito tempo atrás que pensamentos. Eu lembrei desse versículo. Pensamentos que não são colocados, anota isso aí, hein? Pensamentos que não são colocados em palavras e ações morrem antes de nascer. E tem a introdução também. Pensamentos podem ir e vir, mas pensamentos que não se transformam em palavras ou ações morrem antes de nascer. Porque gente, isso é uma libertação. Pensamento não semeia nada, porque pensamento quem traz é o inimigo e você lança fora. Agora, quando você agasalha o pensamento e ele se transforma em palavras ou em ações, aí tem uma semeadura. Quando eu vi essa frase há uns 20, 30 anos atrás, gente, eu me senti tão alegre, tão... Meu Deus, que alegria, que felicidade saber isso, né? Porque pensamentos, eles podem ir e vir, né? Podem ir e vir. Como dizia um velho provérbio indígena, né?
Eu não posso impedir que pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que eles façam um ninho na minha cabeça, né? Exatamente. O ninho é justamente o pensamento se transformar em palavras e Ou ações. ações, né? Isso é muito sério. Agora, Provérbios 13, versículo 5, Fabiana. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Nossa, É isso aí. uma hora a casa cai, né? Uma hora a casa cai. Toda impiedade vai uma hora trazer vergonha e desgraça para a pessoa que pratica a impiedade. É verdade. O que o salmista do Salmo 73 não entendia, que ele só foi entender no final, é porque prosperam os ímpios, fazem tantas desgraças, falam maldades, mentiras e continuam prosperando, mas finalmente no final do capítulo, dos últimos versículos do Salmo 73, Deus falou com ele que iria existir um dia em que eles iriam ser julgados, seja aqui na terra, seja no céu, e que a casa iria cair, em outras palavras, né? Os justos, aqueles que são justificados pelo sangue de Cristo, odeiam o que é falso. Então, os únicos que podem dizer o amor venceu são os filhos de Deus. Exatamente. E não os que estão dizendo. Se vocês me entendem. O amor de Cristo sempre O vence. amor de Cristo venceu. Sempre vence. Né? Agora, Provérbios 15, 2. Aline, lê Provérbios 15, 2 e já engata em Tiago 1, 22 a 25, pra gente ganhar tempo. Provérbios 15, versículo 2. Diz assim: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a astúcia. Insensatez. Ou insensatez. Então, se você tem a sabedoria de Deus, o que você fala atrai o conhecimento de Deus. Mas a boca daqueles que são tolos, o que é tolo? Que não dá importância à palavra de Deus, que não dá importância ao coração de Deus, que não está nem aí para os princípios do reino de Deus, esse é tolo, é louco, é insano. Ele só fala insensatez. E é o que a gente vê mesmo. Nós pegamos um Uber para fazer a trilha, só Jesus. Meu Deus. O cara botou na rádio... uma rádio dessa. Uma rádio... Não, era a Rádio Globo, vou falar. Era a Rádio Globo, só FM. podia ser. FM. Só funk e pagode de imoralidade. Parecia que tinha aberto o esgoto. Falei, Jesus do céu, chega logo, não aguento mais. Era horripilante. As letras são insanas, são insensatas, são horripilantes. E isso, a boca fala do que está cheio o coração. Né? Agora, Tiago 1, 22 a 25. Isso é total falta de sabedoria de Deus, né? Só a sabedoria de Deus pode nos livrar dessa insanidade. Isso é caráter, né? Tiago 1, 22 a 25, lá no Novo Testamento. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no céu realizar. Até aqui? Até aí. Então, não basta ouvir, é necessário praticar. Por isso que a sabedoria de Deus nos ensina a andar. Andar é prática da verdade. A verdade de Deus é a palavra.
Então não adianta só ouvir. Não adianta fazer curso de caráter de Cristo, de batalha espiritual e não colocar em prática. Vai acumular conhecimento sem prática. Não adianta nada. Porque o importante é você ter musculatura e não gordura. O que ouve a palavra e não pratica é gordo, espiritualmente. Quem ouve a palavra e pratica é musculoso espiritualmente. Né? E o senhor vai buscar uma igreja musculosa, espiritualmente, né? Senão nós estaríamos fora. Com certeza. Se bem que somos gordinhos musculosos, a gente sobe trilha. Então vamos lá. A sabedoria de Deus também deixa eu ver aqui, já tem 1 hora. Deixa eu dar uma paradinha aqui.